Senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos bem-vindos à 5ª semana de conscientização sobre a doença dependência química. Mais um evento promovido pela Câmara Municipal de Limeira com o apoio da Escola Legislativa Paulo Freire. Com a apresentação da palestra A Ciência da Prevenção ao Uso de Drogas, da Teoria à Prática. Convidamos para compor a mesa diretora a presidente da Comissão Temporária Diploma de Atuação na Política sobre Drogas, a vereadora e vice-presidente da Câmara, doutora Mayra Costa. Prefeito Municipal, senhor Mário Botion. A secretária da comissão, vereadora Lucinês Aparecida Bogo, Lu Bogo. A vereadora, membro da comissão, doutora Carolina Pontes. Senhor Leonardo Marçal de Oliveira, presidente do Comad. Anunciamos e agradecemos a presença do vereador Estevão Nogueira. Senhor Dr. Kreber Navarro, psicólogo da Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras. Senhor Robson Túlio Furtado Rodrigues, policial militar de Santa Cruz das Palmeiras. Senhora Maria Alcélia Damasceno, presidente do CEPROSOM. Agradecemos também a presença da psicóloga doutora Solange Dantas. Neste momento, convidamos para fazer a abertura deste evento a presidente da Comissão Temporária Diploma de Atuação na Política sobre Drogas, a vereadora e vice-presidente da Câmara, doutora Mayra Costa. Bom dia a todos e a todas. Bom dia. Bom, gente, é com muita satisfação, com muita honra, de que nós, aqui na casa, né, na Câmara Municipal de Limeira, que nós damos continuidade a esse trabalho com a 5ª semana de conscientização sobre a doença dependência química. É assim, mas a gente não vou discorrer aqui sobre a doença dependência química, do qual será ministrado o Dr. Rafael Mestres, né? Mas apenas dizer que, assim, que esse trabalho ele tem que ser contínuo. Como aqui nós temos um folheto, prevenção de uso de drogas, é um compromisso de todos nós. Agradecer a todos vocês que estão aqui, em especial ao Célia, do CEPROSOM, do qual um apoio imenso, a todos os conselheiros do Comad, do qual não vou nominar um a um, mas através do Leonardo eu agradeço a participação, agradeço o grande apoio e a parceria. É uma imensa parceria. Há 2 anos o Comad, quando ele foi reativado. A todos que se interessam por essa causa, que nós não podemos permitir jamais dizer, em algum dia a gente dizer que na nossa cidade não foi feito nada em relação a essa questão da doença dependência química. Dr. Rafael sabe muito bem das estatísticas, não vou estar falando aqui, mas nós temos estatísticas muito ruins. Isso a nível mundial, a nível de Brasil e automaticamente nosso município, onde já ultrapassamos até os Estados Unidos em uso do crack. E assim, e a questão da dependência, até 2050, 2030, poderemos cada família ter um dependente, que é uma doença
dentro da nossa família. Então, essa questão da prevenção é de todos nós. Agradeço imensamente aqui a participação do nosso prefeito, ele que a prefeitura nos tem dado um grande apoio em relação a esse movimento, a construir políticas públicas, que é o nosso intuito. Aqui, a gente sabe que a informação ela é de extrema importância, a informação ela faz parte da prevenção, tá? Então, assim, mas agradecer esse apoio, porque como gestor de uma cidade, ele sabe o quanto é importante nós termos que estar construindo políticas públicas e elas serem eficazes e elas serem colocadas em práticas no nosso município. O meu agradecimento especial à Escola Legislativa, a todo o pessoal da casa, os funcionários, o multimeio, o pessoal que criou aqui os folhetos, as meninas, né, o pessoal do meu gabinete, a todos que direto e indiretamente estiveram envolvidos na construção de toda essa semana. Muito obrigado. Desculpa se eu esqueci alguém, mas estou vendo o pessoal do CAPS, né, algumas pessoas que eu ainda não estou muito certa na questão do nome, mas o meu agradecimento de coração e vamos trabalhar. Muito obrigada. E agora, convidamos o prefeito, o senhor Mário Botion, para um pronunciamento. Bom dia a todas, bom dia a todos, mais uma vez. Agradecer a presença de cada um de vocês neste evento, porque sem a presença de vocês, o evento não existiria. Agradecer e cumprimentar o Dr. Rafael, que vem lá de Curitiba e que vem aqui hoje emprestar um pouco do seu conhecimento dentro da área da prevenção, o que é muito importante. Cumprimentar o vereador Estevam, a vereadora Carolina Pontes, cumprimentar a vereadora Lubogo, o nosso presidente do Comad, o amigo Marçal, e a doutora Mayra, que é a coordenadora desse evento tão importante. Maria Alcélia, cumprimentar e agradecer a presença pelo trabalho que tem desempenhado, em especial, né, nas parcerias que o CEPROSOM tem feito, não só com a questão da prevenção da dependência química, mas com outras atividades. Agradecer a presença e cumprimentar também a doutora Solange Dantas, que tem uma história na nossa cidade, que é uma história que vem de família, não é? E que ela vem dando sequência de maneira sempre muito brilhante e que está sempre atenta a essas questões também. Um evento dessa natureza, doutora Mayra, o Poder Executivo, eu, enquanto prefeito, não poderia deixar de acolher e de abraçar, pelo simples fato de que se trata de saúde, não é? Quando nós, lá no passado, ouvíamos falar na questão da droga, chamados lá atrás, no meu tempo, falavam que era maconheiro, né, coisa desse tipo, era coisa do outro mundo. E a gente achava que aquilo era algo pontual, que era um costume das pessoas. E com o passar do tempo, nós vimos que isso é doença e precisa ser tratada como tal. E não só tratados aqueles que têm, né, a dependência, mas também tratar e cuidar da família. E é isso que o Dr. Rafael veio fazer hoje aqui, com a sua palestra, nos trazer os seus conhecimentos. Nós estamos sempre atentos, estaremos sempre abertos a participar de tudo aquilo que cuida da saúde das pessoas, dos nossos cidadãos, e em especial no estabelecimento de políticas que possam permanecer, que devem permanecer ao longo do tempo para tratar e cuidar dos nossos cidadãos. E brigar contra essas estatísticas que a doutora Mayra nos colocou aqui, que nós, daqui mais 15, 20 anos, não tenhamos mais nenhum dependente químico nas nossas famílias. E isso cabe a nós, cabe à conscientização, cabe ao trabalho que está sendo feito e pelo Comad, que vem sendo feito pelo Comad, e em especial hoje, nessa 5ª semana de conscientização sobre as doenças, sobre a doença dependência química. Tenhamos todos uma boa manhã de trabalho e, na sequência, existe uma programação, né, que à noite, hoje tem... o Dr. Rafael fala também a respeito de assuntos
ligados à dependência. Amanhã tem teatro. Isso, sexta-noite tem uma entrega, uma sessão solene, onde os vereadores entregarão um diploma a pessoas que têm se destacado na comunidade com assuntos relacionados à prevenção a essa doença tão drástica. E no sábado tem um evento na praça, no período de manhã, e no domingo tem a pedalada. Estão todos convidados a pedalar a partir das 8h30. É lá na Catedral, né? Isso, na Catedral. Estaremos lá todos presentes acompanhando. Um bom dia a todos vocês. Obrigado pela presença. Neste momento, desfazemos a mesa diretora para darmos início à palestra. Chamamos para um pronunciamento o senhor Leonaldo, presidente do Comad. Bom dia. Eu queria agradecer todo mundo que está aqui, mas eu queria só chamar a atenção de algumas pessoas aqui, porque 90% que eu estou vendo aqui são militantes, são profissionais da área. Mas esse tanto de jovem que está aqui, esse tanto de estudante, eu estou aqui com vontade de chorar. Porque, gente, eu gostaria que os profissionais, os de comunidade, da área da saúde, ficassem em pé, só para ver o tanto de estudante, de jovem que está aqui. Por favor, eu queria que vocês ficassem de pé. Só os estudantes ficam sentados. E aí eu queria que vocês dessem uma salva de palmas para esses estudantes. Porque vocês hoje fez nós ganhar o dia. A recompensa nossa de estar militando, isso é vocês, entendeu? E vocês vão multiplicar isso, porque vocês vão levar esse que vocês vão aprender, ouvir hoje aqui, com o Rafael, para as escolas, para os outros jovens. Essa é a questão de nós estar aqui. Essa é a fala que o prefeito falou de, não sei quando a gente vai atingir, de não ter um dependente químico em casa. Mas quando os estudantes, vocês que talvez escolheu a área de vocês já ou não, que vão atuar, mas que possa reproduzir isso nas escolas, em casa. Então, muito obrigado de vocês virem fazer presente aqui com a gente. Nesse momento, desfaz-se a mesa diretora para darmos início à palestra. Gostaríamos de informar ao público participante que será feita uma palestra sobre o tema e depois poderão ser feitas perguntas para o palestrante sobre dúvidas que surgirem ao final da palestra. Iniciaremos agora a palestra A Ciência da Prevenção ao Uso de Drogas, da Teoria à Prática, feito pelo autor dos livros Não Dá Nada e Por Trás da Aparência Singela de Mãe, graduado em Psicologia pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Dependências Químicas pela Universidade del Salvador de Buenos Aires. Convidamos para que venha à frente o palestrante Dr. Rafael Mestres. Bom dia. Bom. Olha, eu sinceramente achava que palco e microfone distanciavam da plateia, mas nunca tinha visto uma barreira assim entre a gente. Um desafio a mais para ter interação aqui. Mas vou pedir a colaboração de vocês, tá? Eu sempre gosto de fazer um combinado antes, que facilita a palestra e essa interação. Quero que vocês fiquem bem à vontade, porque eu estou aqui para vocês, tá? E, assim, é mais interessante eu conseguir tratar de temas que estejam no interesse de vocês do que eu falar só o que eu penso aqui e vocês ficarem ouvindo. Então, eu gostaria que, ao longo da palestra, se a gente puder fazer um combinado, conforme eu for falando, tá, vocês vão, pelo menos, fazendo assim com a cabeça para mim. Tudo bem? Podemos combinar isso? Podemos combinar isso? Isso faz eu me sentir mais à vontade aqui e a coisa flui melhor, tá bom? Joia. Tudo certo aí? Bom, a gente está para falar de prevenção aqui. Fecharam aqui, né? Claro.
Obrigado. Obrigado. Primeira coisa, quando a gente fala de prevenção ao uso de droga, a gente sabe que isso é praticamente unânime, né? Entre todo mundo que a prevenção fala, puxa, a prevenção é o melhor remédio, é melhor prevenir do que remediar, né? A solução é a prevenção. Todo mundo concorda com isso? Alguém tem alguma objeção à importância da prevenção? Não. Tá. Isso é muito interessante, sim, porque fala, puxa, faz parte, é um consenso entre quem trabalha na área e quem está atuando de alguma forma, que a prevenção é importante. Tá? E talvez seja a saída para os problemas que a gente enfrenta hoje com relação às drogas. Acontece que daí você para olhar na prática, o conhecimento sobre prevenção que existe hoje, ele é muito limitado. Quem está atuando nessa área fala, puxa, o que sabe de pesquisa ou de ciência, do que já foi testado, do que funciona, do que não funciona em prevenção? E é uma coisa que é pouco divulgada, é pouco conversada, não tem muito acesso. Eu quero até fazer um teste assim, para a gente levantar esse imaginário. Existe um imaginário sobre prevenção de droga. Tá? Quando a gente fala em prevenção, tem coisas que vêm à mente das pessoas. Quero saber de vocês, preciso que vocês interajam um pouco comigo. Tá? Quando eu falo assim, se eu falasse assim, vai acontecer um projeto ou ações de prevenção numa determinada escola. O que vocês imaginam que pode ser feito nessa escola, o que vai ser feito nessa escola, como uma tentativa de prevenção ao uso de droga? Tá? Um por vez daí. O que vocês imaginam? Uma palestra é uma coisa, tá? O que mais? Concurso com os estudantes, tá? Discussão em grupo, tá? Como? Depoimentos, tá? Uhum. Mais alguma coisa? Consequências. Isso, daí a gente entra assim, por exemplo, palestras. Qual que seria o conteúdo dessas palestras? Um deles seria as consequências das drogas. Que mais de conteúdo da palestra? Algumas imagens chocantes, quem sabe? De consequências? Analisar comportamento. Como assim? Tá, na palestra falar sobre o comportamento da família, das crianças nesse... Perfeito. Tá. O que fazer para prevenir, né? Se ensina um comportamento que vai levar à prevenção. Tá, perfeito. O que mais? Como? Doenças adquiridas pelo uso da droga. Perfeito. Benefícios de não usar droga, né? Fala, puxa, ter uma vida sem consumo. Tá. Mais alguma ideia diferente? Tá. Acho que tá bom assim, né? Já dá uma ideia geral já. Isso realmente é o que todo mundo pensa, que a gente pensa, né, quando se fala em prevenção, já assim, e normalmente é o que acontece também nas escolas. Eu quero trazer para vocês que tem mais coisa, tá? Que tem coisas que são um pouco mais profundas e que já foram descobertas, que trazem resultados positivos no trabalho de prevenção. Mas vamos reservar isso um pouquinho. Quero voltar um pouco na história com vocês. Ouviram falar da peste bubônica? Deixa eu pedir aqui, alguém consegue abaixar um pouquinho a tela aqui para mim, que ela está cortando um pedaço do slide. Você vê para mim? Tá. Peste bubônica. Tá? Ouviram falar nisso? O pessoal da escola, aula de história lá, já tiveram isso aqui. Tá? Do século... Pô, agora me matou porque tirou aqui. Do século... Eu uso minha cola, né? Do século XIV e século XVII, eu acho. Tá? Que a peste bubônica infestou a Europa. Dizimou mais ou menos 1/4 da população europeia. Quando o pessoal viu que a coisa estava ficando grave, lá e que estava saindo do controle, decidiram fazer o quê? Prevenção. Falaram, puxa, precisamos prevenir, né, a continuação de casos disso aqui, porque isso aqui tá virando um problema muito grave social. E fizeram prevenção. Tá, algumas medidas que adotaram na época. Primeira coisa, proibiram reuniões e aglomerações.
sugeriam à população não tocar objetos dos doentes e proibiram animais domésticos. Tá? Falaram assim, olha, não pode mais ter animal doméstico em casa. Numa tentativa de prevenir a peste bubônica. Deu certo? Aqui, não. Tá? Não deu certo. Não funcionou. Continuou tendo cada vez mais casos de peste, mais gente morrendo e a coisa totalmente descontrolada. Qual que foi o problema? Alguém tem uma hipótese de falar, puxa, tinha peste bubônica, a gente proibiu reunião e aglomeração, sugeriu não tocar objetos, o pessoal evitava tocar objeto de doente e proibiram animais domésticos. Qual que foi o problema? O que aconteceu que não funcionou? Continuou. Pessoas não aderiram? Não foi na raiz do problema. Eles não sabiam quais eram as causas que levavam à peste bubônica. Tá? Não sabiam. Olha que interessante, como cada ação de prevenção, ela pressupõe uma causa do problema. Quando você proíbe reunião e aglomeração pública, que causa que você pressupõe da peste bubônica? Que fala, passa de um para o outro. Né? Fala, está todo mundo junto, então se eu tiver alguém infectado ali, vai passar, né, para outras pessoas. Fala assim, não tocar objeto de doente. Que causa que eu pressuponho da transmissão da peste? Que a doença, de alguma forma, fica impregnada no objeto que o doente toca. Aí, se alguém tocar, vai contrair essa doença. Se eu proíbo animais domésticos, pressupõe a causa de que são os animais domésticos que estão transmitindo isso. Alguém sabe qual que era a causa da peste bubônica? Uma bactéria presente na pulga dos ratos. Se a peste bubônica é transmitida por uma bactéria presente na pulga dos ratos, adianta eu fazer isso aqui para prevenir? Não. Quando descobriram, aí conseguiram começar a ter algumas ações efetivas no sentido de prevenir a peste. Olha que interessante, no século XIX só, depois de todo esse problema, que começou a existir o conhecimento, começaram a chegar ao conhecimento sobre micro-organismos e formas de transmissão de doenças. Então, bactérias, micróbios. Isso permitiu algumas ações de prevenção que a gente conhece hoje. Não tem álcool gel aí, provavelmente, em algum lugar para passar na mão, né? Os médicos e dentistas hoje usam máscaras. Sugere-se lavar as mãos com frequência, né? Higienizar as mãos. E hoje você vê, não tem mais, como antigamente, o canudinho, né? É difícil encontrar hoje canudinho livre, né, solto em lanchonete. Está tudo embaladinho aqui. Por quê? Com o conhecimento de que tem micro-organismos que transmitem doenças, são medidas de prevenção que dão resultado. Você consegue prevenir a gripe, por exemplo, com essas medidas aqui. Estão me acompanhando? Beleza. Tá. Se alguém não tiver, pode ficar à vontade, tá? Concorda, então, que para ter prevenção, eu preciso conhecer as causas do problema? Pergunta, é suficiente eu conhecer as causas do problema para fazer prevenção? Como assim não? Acabei de falar que precisa da causa para prevenção. Brincadeira, né? Claro, né? Se eu estou perguntando isso é porque não, tem mais coisa ainda. Exemplo, tá? Bem concreto que todo mundo tem conhecimento. AIDS. A gente conhece as causas da AIDS? Conhece as formas de transmissão da AIDS? É fácil fazer prevenção de AIDS? É fácil planejar uma estratégia de prevenção e concretizar aquilo ali. Tá? Tem lugares ainda no mundo que isso está descontrolado. Tá? Que mesmo conhecendo as causas e as formas de transmissão, é muito difícil fazer com que isso se cumpra. Que foi a primeira hipótese da nossa colega ali, que falou assim, não, é difícil fazer as pessoas aderirem, né, a essas estratégias. Por quê? Existe uma cultura também que influencia nessas estratégias. Alguns motivos sociais e culturais. Por exemplo, usar preservativo, dependendo da cultura em que a pessoa está, ou da criação que ela teve,
é muito difícil fazer com que ela adote esse comportamento na situação de risco que ela vai precisar, né, que ela seria o momento da contaminação, que ela teria o risco de contaminação com HIV. Então tem um contexto também que a gente precisa considerar para a ação de prevenção. Então agora, para fechar esse raciocínio aqui, posso dizer que conhecer as causas e considerar o contexto nos torna aptos a propor ações de prevenção para algum problema. Até agora a gente não falou de droga, tá? Conceito de prevenção. Falando em dependências, a gente conhece as causas das dependências? Uma coisa meio controversa. Contexto. A gente considera o contexto da dependência, do desenvolvimento da dependência, quando a gente propõe uma ação de prevenção? E aqui eu coloco para vocês dependências que não são só químicas também. Tá? Hoje, a dependência de jogo, que já tem muitos estudos, né, é uma coisa bastante estudada. Dependência de internet, de tecnologia, hoje, que está começando a ser estudado. Eu coloco isso aqui para vocês porque, dentro do que a gente vai conversar, eu quero que vocês vão fazendo as... como é que fala? As extensões? Não, vão conectando esse conhecimento com essas dependências aqui também, além da parte de droga só. Vocês vão ver que tem muita coisa a ver. Licença, vou pegar só uma água aqui. Vamos lá, pegando um pouquinho de droga. O uso de droga está presente na humanidade desde sempre. Tá? Tem registros do uso de droga de 6.000 anos antes de Cristo. A droga era usada nessa época como elemento ritualístico, tá? Em rituais, motivações religiosas, entre os povos primitivos, tá? Como essa imagem representa. Num determinado momento da história da civilização, lá no cerca de 1900, todas as drogas foram sugeridas ou promovidas como medicamento. Tá? Praticamente todas as drogas que a gente conhece. Aqui a cocaína, a heroína, a maconha, o tabaco. Pra vocês terem uma ideia, vocês verem como o contexto ele vai mudando, tá? Esse imaginário social da droga. Esses tônicos que eram feitos com cocaína, eles eram prescritos até para crianças com infecção pulmonar. Então a criança aparecia com infecção pulmonar, assim, toma um tônico de cocaína que melhora. Cocaína em pó era usada como um anestésico local para pequenas cirurgias oftalmológicas. A heroína, olha que interessante, foi lançada por um laboratório médico, Bayer, né? Se é Bayer, essa ninguém deixa passar, né? Tá, a heroína foi lançada pelo laboratório Bayer na época como um substituto mais seguro para a morfina. Falava assim, causa menos compulsão que a morfina. Tá? Ninguém acerta sempre. Né? Descobrindo com o tempo que não era bem assim. Cocaína, inclusive, vocês já ouviram falar a história de que Freud, cocaína, né? Freud, né, o pai da psicanálise, né, ele tem uma história com a cocaína aí. Ele sugeria... Isso porque assim, a gente olha para isso, ou escuta esse fato, com o contexto de hoje, e fala, pô, Freud era doidão, né? E né, ficava cheirando para atender os pacientes. Não, estava numa época que ele que estava nesse contexto aqui. Estavam descobrindo as substâncias. Freud começou a prescrever cocaína para os dependentes de morfina que ele atendia. Falou assim, não, eu vou curar a tua dependência, eu vou te dar cocaína para você curar a dependência de heroína ou morfina. Ninguém acerta sempre. Né? Ele descobriu também que não deu muito certo isso. Eles deixaram a morfina e ficaram dependentes de cocaína daí. Cigarro, tabaco, quando foi para a Europa, das Américas para a Europa, alguns médicos lá fizeram umas pesquisas rápidas e descobriram que o tabaco era bom para um monte de doença, inclusive para câncer. Então falava assim, olha, você está com câncer, fuma cigarro que tabaco vai curar teu problema. É sério isso, pessoal, tá? É sério.
Vê que é outro contexto, é outro nível de conhecimento. A cannabis, a maconha, extrato de maconha, na época também já era receitado como remédio para tétano, convulsão, reumatismo. O que foi acontecendo ao longo da história? Foram vendo que o risco-benefício dessas drogas não compensava. Elas não supriam ou não curavam aqueles males aos quais elas se propunham e causavam dependência, compulsão. E elas foram deixando de ser usadas como medicamento e foram descobrindo outros medicamentos mais eficazes para os problemas que precisavam cuidar. Deixaram de ser medicamento. Passa o tempo, depois do século XIX. A partir do século XIX, a partir depois que as drogas pararam, né, foi descoberto que não serviam como medicamento para aquilo que elas se propunham, começou... Isso aqui é uma curiosidade interessante. Como é que se dá esse processo aqui? Grave isso aqui, tá? Isso aqui vai ter a ver com a palestra da noite daí. Cada droga dessa, quando foi proposta como medicamento, foi o primeiro grande aumento do consumo de droga, tá, dessa substância. O cigarro foi proposto como medicamento, de repente, o aumento do consumo na Europa foi enorme, tá, de uma vez só. Heroína, a mesma coisa. Cocaína, a mesma coisa. Cannabis, a mesma coisa. Tá, foi proposto como medicamento, aumentou o consumo. Esse aumento do consumo levou a interesses econômicos, né, comerciais, que gerou o nosso contexto atual, que a partir de então, hoje, a droga, né, é amplamente distribuída, existe todo um comércio por trás dela, e os fins dela já não é o fim do consumo, já deixou o contexto, deixou de ser ritualístico, deixou de ser medicamentoso, e hoje é principalmente o que chamam de recreativo. As pessoas vão atrás disso não por motivos religiosos ou de medicamento, mas por motivos de prazer, uma coisa mais hedonista, assim, de busca de prazer. Olha que interessante essa mudança. Aqui a gente tem a droga como um símbolo social de elemento ritualístico, aqui como um medicamento, tá, esse imaginário social, e aqui como uma mercadoria. Mercadoria inserida no nosso contexto capitalista, cujo comércio dela, narcotráfico, visa, tal como qualquer empresa, lucro e dinheiro, tá? E está nesse contexto hoje. Isso aqui é uma coisa que é mais profunda para falar quando tem discussão sobre droga, mas fala assim, não tem mais, esse contexto ele influencia muito a experiência subjetiva da pessoa com a droga. Então não tem mais como ela usar uma droga buscando um ritual, uma conexão religiosa ou um medicamento. Porque o contexto hoje, esse imaginário social, ele tem muita influência sobre a experiência subjetiva. Tá, isso depois a gente pode discutir se alguém quiser saber mais. Tá? Tem coisas que são mais profundas com relação a isso. Aqui, quando a droga se converte em mercadoria, todos os autores que eu vi que falam sobre isso, falam que é nesse momento que começam a surgir os problemas com relação às drogas. Aqui começam a agravar os problemas e surgir, tal qual a peste bubônica, começa a chamar atenção e preocupar, falar, puxa, a gente está começando a ter um problema social mais grave aqui. Começou a surgir esses problemas, surge a necessidade de prevenção. Prevenção. Começou a assustar, começou a chamar atenção, precisamos fazer prevenção. E a partir desse momento, tá, dessa metade do século XX, mais ou menos, começam a surgir as estratégias de prevenção. E essas estratégias elas têm uma história também, têm uma evolução. Elas foram sendo modificadas. Claro, tudo isso começou, né, como muitas das coisas começaram nos Estados Unidos. Tá? E como as pesquisas e as estratégias começaram por lá. Primeiras tentativas de prevenção foram através de legislação, de proibição, políticas. Fala, não, vamos proibir algumas substâncias, vamos fazer determinar algumas leis e normas sociais para prevenir os problemas decorrentes do uso de droga. Isso aqui se refere ao primeiro modelo de compreensão da dependência de droga, modelo jurídico-moral, tá? Lá em 1909. Como que esse modelo entende a droga? Fala, ó, consumo de droga é um desvio
moral, um desvio, é um desvio, tá? Que precisa ser controlado. Então a gente, com legislação, resolve esse problema. Primeiras tentativas, tá? E primeiro modelo de compreensão. Lá em torno de 1950, a prevenção de droga começou a entrar no currículo escolar. Até então não era uma questão de Estado só. Em 1950 começou a entrar na escola a prevenção ao uso de droga. Começaram a falar, puxa, vamos trabalhar com os alunos. Começaram, com alguns resquícios do modelo jurídico-moral, né, a amedrontar os jovens com relação às drogas, com imagens como essa, antes e depois, aquela coisa assustadora. Porque fala assim, vejam que aqui, assim, a droga é o problema, a gente precisa assustar com relação à droga. E, na sequência, começaram a oferecer conhecimentos científicos para os jovens sobre essas substâncias. Tipos de droga, efeitos de droga, consequências de droga, pesquisas que estavam existindo na área. E essas estratégias de prevenção correspondem ao modelo biomédico, tá? Que foi ali mais ou menos, a partir de 1950, ele começou a se estabelecer. O modelo biomédico começa a ver a dependência de droga como uma doença. Tá? Aqui começa o entendimento de doença da dependência. Depois disso, tiveram algumas outras tentativas, que um dos modelos mais significativos e que representa essas novas tentativas é o modelo de educação afetiva, que é um modelo que buscava treinar dentro do jovem, trabalhar com aspectos internos. Tomada de decisão, comunicação, autoestima, né, coisas que são fatores intrapsíquicos, que a gente chama, coisas internas deles. Esse aqui a gente chama de modelo psicológico, que começou a aparecer em 1970. Lembra que eu falei lá que cada ação de prevenção pressupõe uma causa da peste bubônica? Aqui também. Primeiras tentativas. Qual a causa que a legislação, proibição nessas estratégias jurídico-morais pressupunham? Que causa ela pressupunha da dependência? Que a droga é a causa. Percebem? Fala, a droga é o problema, a gente precisa proibir a droga e tentar eliminar a droga da sociedade. Aqui, nesse segundo momento, o modelo biomédico, dá informação sobre consequências e efeitos, fala, puxa, a falta de informação é a causa. Percebem? Que daí participa, se a gente consegue dar informação, a gente previne. Eu estou com o pressuposto de que a falta de informação é o que gera os problemas de droga. Vocês estão concordando comigo? Então tá. Aqui, educação afetiva, eu digo assim, bom, preciso desenvolver fatores internos dos jovens. Fatores intrapsíquicos são a causa. Mas sabe, deve ter alguma coisa dentro das pessoas que leva elas a desenvolverem a dependência. Então a gente vai trabalhar com esses fatores para prevenir. E aqui eu começo, eu não quero gerar um mal-estar em vocês. Tá? Eu vou compartilhar um mal-estar que eu vivi nesse processo de estudo, mas a gente resolve ele. Tá? Calma, a gente vai para um lugar bom daqui a pouco. Todos esses modelos que foram estudados, foram testados, teve pesquisa sobre eles, eles não deram os resultados que estavam esperando. Como é que foi feita essas pesquisas? Vocês veem que isso aqui é sério. Tá? Por exemplo, essa aqui, amedrontamento. A partir daqui, na verdade, né, que foram essas pesquisas. Pegaram turmas de escola que passaram por esse programa de amedrontamento, né, de ver as consequências, que se chocaram, os alunos se chocavam e ficavam sensibilizados com isso, e pegaram um grupo controle. Jovens que não passaram por esse modelo. E acompanharam o consumo de droga desses jovens. Resultado? Não alterou em nada, tá, o consumo de droga. Pegaram esse modelo aqui de conhecimentos científicos. Vamos analisar isso aqui. Aplica isso numa turma, dá informação para eles, dados, e analisa em comparação com uma turma que não teve informação. Analisaram com o tempo, viram que o índice de consumo de droga não alterou entre os dois grupos. Curiosidade, os que passaram pelo modelo de informação científica realmente tinham mais informação e mais conhecimento sobre as drogas. Sabiam, se perguntava, eles sabiam. Mas não mexeu com o comportamento deles. O índice de uso permaneceu muito parecido. Isso aqui eu linko com uma realidade que eu vivo hoje. Eu realizo também projetos de prevenção ao uso de droga em escola com adolescente. E eu fico me perguntando, essa coisa de conhecimento, né? Fala, puxa, precisa dar conhecimento, informação para eles.
sempre tem os alunos, né, que estão envolvidos já de alguma forma lá, né, envolvidos normalmente com os que chamam mais atenção são os que estão fumando maconha já na faixa dos 13, 14 anos. Eles são os que têm mais informação sobre maconha do que qualquer outro. Às vezes eu desconfio que mais do que eu até. Fala, puxa, se a informação, né, gerasse prevenção, ou fizesse ele não usar droga, né, isso não caberia nessa lógica. Inclusive, essas tentativas de educação afetiva, de desenvolver os fatores internos, também fizeram o mesmo tipo de estudo, e falaram, puxa vida, não conseguimos alterar o comportamento deles e o índice de uso de droga. Calma, pessoal, tá? Tem saída. Isso aqui é uma evolução e isso continua. Tá? Esse aqui é um documento, só para aprofundar um pouquinho, isso aqui, ó, digamos assim, eu estou falando sobre o que já foi provado pela ciência que não conseguiu os resultados que buscavam. Tá? Existe um documento hoje, isso para quem tem interesse na área de prevenção, vale a pena ir atrás disso. Tá? Está disponível na internet. Diretrizes Internacionais de Prevenção ao Uso de Droga. Tem em português, bonitinho, tá? Bem fácil de acessar. Só buscar, ó, UNO-DC, põe lá no Google UNO-DC, Diretrizes Internacionais de Prevenção. Vai aparecer esse documento aqui. Documento que pouca gente conhece. Tá? Qual que é a ideia desse documento? Ele reuniu todas as melhores pesquisas realizadas sobre prevenção no mundo, em diversos países. Digamos assim, espremeu o que tinha de mais importante dessas pesquisas, ou os resultados delas, e fez esse documento. Bonitinho, assim, ó, falou, nessa idade aqui as pesquisas dizem que isso funciona, isso não funciona. Para tal outra idade, outro contexto, isso funciona, isso aqui não deu resultado. Mastigadinho, tá? Para quem quer trabalhar na área de prevenção, vale a pena estudar esse documento aqui. É rápido, fácil de entender, mas vale a pena estudar. O que esse documento mostra? Olha que interessante aqui, como a gente relaciona com os modelos. Tá? O que essas pesquisas internacionais chegaram? Aos itens associados a ações ineficazes de prevenção. Primeiro, métodos não interativos. Tá? Isso aqui está em todas as idades. Fala assim, ó, método não interativo, a gente não viu gerar resultado. Tá associado à falta de resultado. O que é um método não interativo? Um exemplo de método não interativo. Primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente fala em prevenção é palestra. Tá? Então, você sentar na frente de uma turma de alunos e dar uma palestra sobre droga, às vezes para várias turmas ao mesmo tempo, inclusive, falando, puxa, isso aqui não está associado a algum resultado de prevenção. Não chega ao objetivo que a gente gostaria. Depoimentos de ex-dependentes. Outra coisa que a gente sempre pensa também como uma estratégia de prevenção. Isso aqui, pessoal, não é... Tem que tomar cuidado com essas informações, porque assim, não é que, então é ex-dependente e não pode fazer esse trabalho. Não. A forma como isso aqui normalmente é feita, se a gente for analisar como é que é feito esses depoimentos, normalmente são no intuito de amedrontar, não são? Contar as histórias, tudo que aconteceu, o que passou de problema. Então acaba gerando esse amedrontamento. E uma outra hipótese que é levantada sobre isso aqui nessas pesquisas é que o jovem olha lá e fala, puxa, mas o cara está bem, está dando palestra, está numa situação muito boa, passou por tudo isso, usando droga. Qual que é a conclusão que eu chego? Qual que é? Tá? Então, assim, entendam que não é o problema o ex-dependente fazer o dependente de recuperação fazer esse trabalho. O problema ele fazer isso baseado só na própria experiência. Tá? Se ele quer realizar isso, realiza como profissional. Usa a experiência que ele tem para trazer uma emoção para o conteúdo que ele está trabalhando com os alunos, mas que ele tenha conhecimento técnico respaldando ele. Tá? Isso não tem nada indicando contra, mas se ele vai usar só a própria experiência, fala, puxa, isso aqui não está associado a resultados positivos. Conversas desestruturadas. Falar, puxa, vamos lá bater um papo com os alunos. Isso aqui eu me entrego para vocês. Tá? Assim, vocês acham que Rafael, referência, está sabendo da prevenção e tal. Eu já fiz um monte de besteira também e fui aprendendo com a experiência.
Tá, isso aqui foi uma das principais besteiras que eu fiz com o aluno já. Falou, puxa, não tem que ser método interativo, né? Porque até esse documento de prevenção, eu trabalho com prevenção há 7 anos, 8 anos. Esse documento eu conhecia no passado, pra vocês terem uma ideia. Tá? Do quão pouco é acessível. Isso que eu estou estudando e pesquisando e indo atrás. Uma das coisas que eu tinha visto em pesquisas avulsas foi, puxa, precisa ser interativo. Então tá bom, peguei os alunos lá de primeira série, 15 anos, sentei em roda com eles e falei, pessoal, vamos bater papo. Né? O que vocês querem falar de droga aí? E foi uma conversa desestruturada. Foi o caos. Tá? Não chegou a lugar nenhum. Eu saí falando, caramba, o que eu fiz? Né? Se eu espremer esse encontro aqui, não sai nada dele. Tá? As pesquisas já diziam isso. Se eu tivesse estudado antes isso aqui, não teria feito isso. Tá? Mas também não gera resultados satisfatórios ou eficazes. Uma abordagem com tomada de decisão moral ou ética. Só que, muitas vezes, quando vai falar sobre certo e errado, sabe? Não tomem decisões boas para a vida de vocês, coisas certas, né? Decisões do bem. Esse tipo de abordagem também mostrou não ter um resultado muito satisfatório. E o último item que eles trazem, fala, puxa, programas aplicados por policiais também não estão associados a resultados eficazes. Isso aqui eu particularmente não sei, tá? Porque está nas diretrizes, me soou, quando eu estava lendo o programa, ser muito específico, alguma implicância, né, com programas existentes também. Mas, enfim, está no documento lá isso aqui. Tá? Também eles apontam as pesquisas deles para isso. A título de informação. Alguma coincidência com o que a gente vê acontecendo hoje nas ações de prevenção em escola? Praticamente só coincidência, né? Fala, poxa, então, se não for isso, o que vai ser, né? É quase essa sensação que dá. Aí você fala assim, tá bom, melhor fazer alguma coisa dessas aí do que não fazer nada. Se funcionar para um aluno, já estamos no lucro já, certo? Errado. Tá errado. Por que errado? Dentro dessas pesquisas, chegaram a uma conclusão muito grave, tá? Muito grave. Uma coisa que é chamada de programas ou ações iatrogênicas. Quem é da área de medicina sabe, iatrogênico. O que isso significa? Teve programas e ações que, quando aplicadas, além de não darem resultado para diminuir o consumo de droga, aumentaram o consumo de droga dos alunos. Então, aplicaram um determinado programa com os alunos, lá com os jovens. Naquele grupo, aumentou o consumo de droga. Gerou curiosidade neles, ou gerou vontade, gerou alguma coisa que jogou contra o objetivo da prevenção. Ações iatrogênicas. Isso é erro, falta gravíssima. Tá? Gravíssima. Uma falta ética para quem trabalha é gravíssima. Porque é melhor não fazer nada, então, do que, né, estimular o consumo de droga. Percebem que beco sem saída que a gente se encontra aqui? Fala, caramba, então paralisa. Né? Então não vamos fazer mais nada. Não falamos mais de prevenção, vamos fazer alguma outra coisa. E eu tive essa sensação. Imaginem eu, dedicando a minha profissão a isso, né, me formei, estudei e tal, comecei a trabalhar em escola, de repente começo a estudar, ver tudo isso aqui, falo, meu Deus do céu, parei, né, vou fazer matemática, física, né, engenharia, vou sair da minha área, porque não tem saída, não vejo mais o que eu posso fazer, porque eu fazia tudo aquilo que estava, né, apontado como ineficaz. Num belo dia, estudando, encontrei um sujeito lá, um autor que escreveu um artigo, que me abriu uma possibilidade e falei, puxa vida, dá para continuar na área. Tem esperança, tem chance de fazer alguma coisa. E aqui a gente começa a parte bonita da prevenção. Tá? Que a gente vai conectar lá com o que a gente começou falando da peste bubônica, contexto e causas. Esse autor, ele fez... Pela primeira vez que eu vi essa análise, depois eu vi em outros momentos, mas ele analisava, ele comparava as ações de prevenção, que a gente conhecia, com as ações de promoção do uso de drogas. Vocês conseguem imaginar o que é uma ação de promoção ao uso de drogas? Faz sentido isso para vocês? Promoção ao uso de drogas? É até estranho, não é? Olha como o contexto é importante. A gente não está lá da droga como mercadoria, num contexto capitalista, com narcotráfico, né, essa coisa de dinheiro e lucro. Talvez tenha
né, nesse contexto aqui, qual que é... Esqueci aquele ditado lá que falava, qual que é a alma do negócio? Propaganda é a alma do negócio. Se isso aqui é um negócio, ele tem alma também, digamos assim. E para um negócio funcionar e funcionar como está funcionando hoje, tem que ter propaganda. Então existem ações de promoção ao uso de drogas. Vou dar alguns exemplos para vocês, tá? Vocês começarem a entender onde que a gente está inserido. Vocês já viram alguém? Quem aqui já assistiu algum filme em que aparece um ator, ou o personagem principal, usando droga? Quem já assistiu? Quem desses que já assistiram, o primeiro filme que vem à cabeça é um filme em que a pessoa está numa situação ruim, usando droga numa situação ruim? 2, 3, tá. E quem lembra de um filme que a pessoa está usando droga numa situação boa, agradável? A maioria. Só olhar esses exemplos de filmes aqui, todos apresentam, né, o consumo associado a relaxamento, a diversão, a amizade, pessoa sem preocupação na vida, só curtindo, tá? Coisas boas, associado a coisas boas. Tá, Rafael, mas e daí? Né? Filme só, não tem problema. Sabem que hoje é proibida a propaganda de cigarro na TV, né? Não pode. Quando essas propagandas foram proibidas, pensa, a indústria do cigarro, do tabaco, ela é grande, visa lucro, né? E tinha muito retorno das propagandas delas. Quando proibiram essas propagandas, eles falaram, puxa, a gente precisa encontrar uma alternativa para continuar aumentando as vendas. Eles criaram, tá? Uma coisa para a gente é comum hoje, mas eles criaram isso, que é o merchandising, que é pagar para um ator ou para a produtora de filme para que apareça o ator fumando numa cena importante do filme. Tá? Então hoje se conhece os contratos lá com o Sylvester Stallone, com algumas produtoras, falando assim, pagaram, a indústria do cigarro pagou para aparecer fumando numa cena, né, agradável do filme. O que aconteceu com as vendas de cigarro? Continuaram aumentando. Tá? Hoje, a gente vê isso, à torta e à direita, com droga. Influencia, será, o comportamento geral com relação às drogas? Bastante. Tá? Bastante. Sorrateira, né? Perfeito. Esse tema, assim, para quem quiser, já vou fazer um convite antes e vou fazer depois de novo. Gostaria que vocês pudessem, quem puder, esteja aqui. Às 19 horas hoje vai ter uma palestra que eu vou falar, a gente vai conversar aqui sobre temas polêmicos com relação à maconha. Tá? E a gente vai entrar um pouquinho também nisso aqui, um pouquinho mais a fundo nisso. Para quem se interessar, está convidado também. Existe também a publicidade descarada. Tá? Isso a gente vê com relação ao álcool, né, que não foi proibido ainda. Que a gente vê aqui, princípio de publicidade. Você coloca a bebida alcoólica associada a coisas desejáveis pelo público. Sensualidade, amigos, diversão, status. Coisas desejáveis. Só para vocês observarem, já viram alguma propaganda de cerveja ou de bebida alcoólica explicando os benefícios da bebida para que as pessoas tomem? Né? Considerem que a gente tenta explicar os malefícios para que as pessoas não tomem. A indústria não está nem aí para isso. Tá? Precisa associar, esse é o princípio de propaganda, associar com coisas desejáveis, coisas positivas. E fala assim, puxa, mas não tem publicidade de droga? Esses movimentos que a gente vê hoje, que vai ser o tema, né, da palestra da noite, isso aqui vamos entrar em cada um desses aqui à noite, tá? Mas esse movimento que existe hoje em torno da maconha, não gera associações positivas? Né? Associa maconha à saúde, associa maconha à liberdade de expressão, associa maconha a uma manifestação contra o sistema, associa coisas que os jovens buscam, né, desejáveis pelos jovens. Isso aqui também gera ou influencia esse índice de consumo. Sem falar, né, músicas e artistas que a gente vê há algum tempo já, que fazem uma apologia direta ao consumo. Isso tanto nas músicas, quanto nos clipes, entrevistas, enfim, você vê na mídia isso aqui promovendo o consumo. Tá?
E tudo isso acaba criando uma cultura favorável a esse consumo. A do álcool já existe há algum tempo. Isso é um tema assim, para a gente discutir muito tempo também sobre a cultura alcoólica. Hoje a gente tem uma cultura alcoólica. Percebe? Vai comemorar, tem que ter álcool. Vai encontrar com um amigo, tem que ter álcool. Você fala que você não vai beber quando você sai num restaurante, fala, não vou beber. Pô, mas como assim não vai beber? Não, para com isso. Vai o quê? Tomar refrigerante ou suquinho? Percebem que tem uma cultura que favorece... E hoje está se criando uma cultura com relação à maconha. Tá? Num processo muito parecido. Dá para perceber que existe uma promoção do uso de droga? Claro, né? Você olha disso aqui e fala, caramba, é óbvio. Tá? É óbvio, é claro. Sempre buscando associações positivas com o consumo, essa é a estratégia da promoção, e gerando uma tolerância social. A tolerância social. Hoje, não sei se vocês têm essa sensação, porque isso é social, tá? Isso não é individual. Mas hoje eu passo na rua, vejo muito mais gente fumando maconha na rua, isso me choca muito menos do que há 7 anos atrás. Tolerância social. A sociedade está ficando tolerante a esse consumo. Tá? E isso também favorece o início. Esse aumento do índice de consumo de droga. Vou fazer um exercício aqui, tá? A gente não tem um quadro aqui. Eu preciso que vocês façam um quadro imaginário na cabeça de vocês. Vamos ver, comparar, assim, como se fosse uma batalha aqui. Promoção ao uso de drogas. Ao que a promoção ao uso de droga busca associar o consumo? Tá? Falem, que associações que tentam colocar na cabeça do jovem com relação ao uso de droga? Prazer, vamos lá anotando lá. Prazer, diversão, alegria, moda, timidez, vamos colocar inclusão social, digamos assim, se incluir no grupo. Brisa? Essa tá na cultura maconhística ali, né? A cultura canábica, tá? Brisa. Quê? Status, poderia ser? Status, também? Tá bom já, porque senão nossa tela mental ela vai apagando, porque nossa memória não é tão boa quanto um quadro. Tá? Então foi prazer, diversão, alegria, calma. Isso faz parte da cultura canábica também, hein? Calma, brisa, né? Tá. Calma, brisa. Diversão, status, inclusão social no grupo, timidez, né? Vencer timidez. Tá bom, alegria, beleza. Ok, guardem isso, tá? O que a gente, quando vai fazer prevenção com os alunos, a gente busca quer que eles associem ao uso de droga? O que a gente quer fazer que eles acreditem, associem ao uso? Coisa ruim. Que coisas ruins? Doença, morte, né? Doença, morte, prisão, vício. Quê? Pessoal, é muito difícil identificar quem fala assim quando surge uma voz do nada só. Dá uma erguida assim, eu estou falando aqui. Prejuízos financeiros, família, né? Desestruturação da família, problema na família. Como? Valência? Valência moral, traduza isso para mim. Falência moral, tá. Entendi. Uma falência da moral, tá. Vai perder a moral, vai ficar... Ok. Tá bom já assim, né? Isso que a gente busca. Doença, morte, falência moral, crime, prejuízo na família. Tá, vamos analisar um por um desses aqui. Normalmente eu faço isso no quadro, tá? Imaginem o seguinte. Aqui tá esses itens da promoção associadas. A gente vai colocar um mais para os que são muito importantes para os jovens, um mais para os que são importantes e um mais menos para os que são mais ou menos importantes. O quanto prazer é importante para o jovem? Mais, muito importante. Então, mais. O quanto a diversão é importante para o jovem? Mais. O quanto a inclusão no grupo é importante para o jovem? Quanto o status é importante para o jovem? O quanto a liberdade também é social? Quanto a liberdade é importante para o jovem? Mais. Então, aqui, a maioria das ações que estão aqui nesse quadro imaginário tem mais aqui. Tá? Associações.
Vamos lá para a prevenção. O quanto doença e morte é importante para o jovem? Tá. Menos, mais, tá. O quanto prejuízo financeiro é importante para o jovem? Não faz muito parte. É importante, mas não faz muito parte da realidade dele, né? Não conecta muito com o que ele busca, né, financeiro. Não é um... Quanto, me ajude a lembrar aqui, o quanto problemas criminais são importantes para o jovem? Importante. Falência moral. Quanto a moral é importante para o jovem? De uma forma geral, claro, estamos generalizando, tá? Estou criando um estereótipo. Tá? Não conecta. Quer ver, por exemplo, um exemplo muito bom disso é o vício, né? Que fala assim, a dependência. Eu trabalho com os adolescentes e falo assim, puxa, para eles é importante a dependência, eles estão preocupados com dependência. Só que eu nunca vi alguém usar droga pensando assim, puxa vida, pode ser que eu me torne dependente. Eu falo, não, imagina, comigo não. Comigo não. Tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui? Qual lado está com mais apelo para o jovem? Qual lado tem mais força com o jovem? Nós estamos tomando uma surra, concordam comigo? É uma surra. Tá? Porque aqui eles se preocupam de uma maneira muito inteligente em focar em coisas que são importantes para o jovem, e a gente tenta focar em coisas que são importantes para a gente. A gente se importa com essas coisas que estão aqui, né? Não eles. Aí dá para entender um pouquinho, né, por que a gente tem tanta dificuldade nessas ações de prevenção ao uso de droga. Daí você olha para mim e pergunta assim, fala, puxa, tá, se a promoção é tão forte, por que então não é a maioria que usa drogas? Isso saibam, tá? Isso é muito importante. Quem está trabalhando em escola, às vezes tem a sensação e fala, meu Deus, está tudo tomado por droga. Não está. Todas as pesquisas, em qualquer contexto, indicam que é uma minoria que está envolvida com droga. Tá? Uma minoria. Tá? Uma porcentagem pequena. A maioria não se envolve, não desenvolve problemas e não se envolve com droga. Por quê? Se a promoção é tão forte. Aqui a gente vai para o segundo aspecto. Então vejam lá, voltando lá na nossa ideia inicial da prevenção. Percebem que aqui a gente está avaliando o contexto? Vamos considerar o contexto. Mesma ideia da AIDS. Se você ignora o contexto, motivos sociais e culturais, é difícil fazer prevenção. Esse aqui é o nosso contexto. Até tem uma frase muito bacana, vou tentar lembrar para passar para vocês. Já ouviram falar naquele livro A Arte da Guerra? Né? Isso aqui é uma guerra. Tá? Não guerra às drogas. Tá? Mas uma guerra, né, que a gente está batalhando contra a promoção de drogas, na verdade. E nesse livro ele fala o seguinte, sobre a possibilidade de vitória. Fala, se você não se conhece e não conhece seu inimigo, a derrota é certa. Se você se conhece, mas não conhece o seu inimigo, pode ser que você ganhe, pode ser que você perca. Agora, se você se conhece e conhece o inimigo, a chance de vitória aumenta bastante. Tá? Então, por isso que é importante a gente considerar esse contexto aqui, onde que nós estamos e onde que a promoção está. Alguma questão sobre o contexto? Eu vou passar para as causas agora, a gente vai ver causas e contexto. Ficou claro, né? Dá para ter um panorama bacana assim, sobre esse contexto. Ok. Vamos para as causas, então. Essa parte aqui é muito interessante. Tem uma experiência feita com ratinho, que foi feita nos anos 60. Uma sequência de experiências, que é da onde vem boa parte do conhecimento que nós temos hoje sobre droga. Como é que era essa experiência aqui? Colocam um rato numa gaiola como essa, chamada caixa de Skinner, né, uma gaiolinha, que tem essas alavancas aqui. Tá? Nessa experiência eles foram colocados numa gaiola com 2 alavancas. Quando o ratinho pressiona essa alavanca, normalmente acontece alguma coisa. Tá? No experimento que a gente faz na faculdade de psicologia, você dá água para o rato, né, um rato com sede, você dá água quando ele aperta a alavanca, ele aprende a apertar a alavanca. Nessa experiência de droga, colocaram o rato nessa gaiola com 2 alavancas. Uma que dava água e comida, e uma outra alavanca que dava uma mistura para ele, uma solução de água com cocaína ou com heroína.
Quando o rato aprendeu, descobriu as duas alavancas, qual alavanca vocês acham que ele apertou mais? Todos os ratos, todos sem exceção, tá, escolheram a alavanca da água com cocaína ou com heroína. E todos apertaram essa alavanca compulsivamente até a morte. Até a morte. Todos os ratos da experiência morreram. Tá, alguns de overdose e outros porque, né, não estavam se alimentando, nem tomando água, estavam só ali na... Fala, puxa, isso foi repetido, vários contextos, de várias maneiras. Conclusão da experiência. A droga, aquela substância ali, ela tem alguma coisa química dentro dela, violenta, que leva à dependência e à morte. Tá certo? Experiência científica. Testado, retestado, repetido, né, chegar nessa conclusão. Isso aqui é ou não é o que a gente tem em mente hoje? É que a droga tem um químico, alguma coisa nela ali, um gancho químico, que leva à dependência e à morte. Só que, curiosamente, alguns anos depois dessas experiências, anos 60 isso, hein, pessoal? E pra vocês verem como a gente está atrasado, para vocês terem uma ideia, aquelas experiências que foram feitas com os modelos de prevenção, a última delas, ali do modelo de amedrontamento e informação científica, é dos anos 70, é de 79, acho. Então, desde 79, já foi provado que aquele modelo fala, puxa, não traz resultado. Tá? Só para vocês terem uma ideia do quanto a gente está indo atrasado nessa área. Alguns anos depois dessas experiências, chegou um outro pesquisador que, eu brinco, né? Na verdade, ele ficou com pena do ratinho. Tá? Ele falou, pô, coitado do rato. Vocês não ficaram com pena do rato quando eu contei a experiência para vocês? Pô, tadinho do rato. Né? Só que ele ficou com pena por outro motivo. Falou, puxa, o rato está sozinho, sem nada para fazer, numa gaiola feia e fria, com uma alavanca que dá droga para ele. Eu falei, cara, qualquer um nessa situação ia usar droga. Né? O rato não tinha outra opção. Ia fazer o quê? Ia ficar lá sem fazer nada? Vai usar droga. Ele falou, vamos fazer essa experiência de uma forma diferente. Tá? Para realmente ver se essa conclusão ela é válida ou não. E esse cara ele criou o que ele chamou de Parque ou Paraíso dos Ratos. Uma gaiola colorida, cheia de túnel, coisa bacana, tal. Tudo que um rato podia gostar, ele pôs nessa gaiola. Tá? Pôs queijo, pôs outros ratinhos, né? Fazer família lá, ter amiguinho, né? Rodinha de exercício. Claro que não tinha festinha de aniversário ou saxofone, tá, pessoal? Isso aqui é só para simbolizar que eles estavam felizes. Tá? Ele criou esse contexto. E nessa gaiola, ele pôs duas alavancas. Uma alavanca com água e comida e uma alavanca com essa solução de água com cocaína ou com heroína. Quem aqui acha que o resultado foi o mesmo? Levanta o braço. Só isso? Tá. Esse é o pessoal científico. Né? Fala, bom, uma experiência científica, né, deve se repetir, se reproduzir, independente de... Né, mesmo que tenha com aquela conclusão, algumas variáveis a mais, a menos, deve chegar ao mesmo resultado. Eu também, né, falei, não, vai dar na mesma coisa. Né? O rato abre mão de tudo para usar a droga. Só que nessa experiência, a maioria dos ratos praticamente ignorou a água com droga. Ignorou, nem deu bola para ela. E não teve nenhum caso de overdose. Tá? Nenhum caso de overdose. Contra 100% da experiência anterior. E você fala assim, puxa vida, né? Então tem alguma coisa a mais aí do que a química. E essa foi a conclusão deles. Tá? A partir dessa classe de experiência, começou a se desenvolver uma teoria de que a dependência de droga ela não é tão química como a gente pensava. Ela tem a ver com uma questão de vínculo estabelecido com a droga. Quando o rato teve a oportunidade de se vincular a coisas que davam sentido para a vida dele, no Parque dos Ratos, ele ignorou a droga, não se vinculou à droga. Quando ele não tinha nenhum vínculo significativo com a vida, ele se vinculou à droga. Muito mais do que uma questão química, uma questão de vínculo que criou com a droga. Isso, claro, foi estendido para os seres humanos. Tá? As pessoas, o dependente de droga, ele se vincula à droga. Tanto que, se a gente começar a observar um pouco os tratamentos que têm mais sucesso, vão ver que são tratamentos que criam vínculos, outros vínculos, que dão sentido para a vida
do dependente. Aí ele consegue abrir mão do vínculo com a droga. O que são esses vínculos? Ele se conecta, fala, puxa vida, já ouvi falar em fatores de proteção. Quando fala em prevenção, tem fatores de proteção, é verdade. Exemplos de fatores de proteção. Família, tá, um vínculo com a família. Vínculo com estudos, com a escola, fator de proteção. Objetivos a serem atingidos e plano, fala, puxa, eu preciso um plano concreto para atingir esses objetivos. Vínculo, fator de proteção. Amigos que não usam droga. Esse é um fator de proteção muito interessante, né? Porque a gente tem algumas experiências sociais assim que são brilhantes. Eu não vou entrar em experiências. Procure na internet depois, né? Experiências de psicologia social. A gente é muito influenciado pelo grupo, muito influenciado no grupo que a gente está envolvido. Tem uma experiência que eu achei muito engraçada até que eu vi esses dias. O que acontecia? Tinha um elevador, né, do experimento, que fizeram lá para fazer o experimento, e entrava a pessoa no elevador. A pessoa lá indo para o andar dela, tal, e de repente tinha não eram os pesquisadores, mas atores, né, convidados pelo pesquisador para entrar junto no elevador. Entravam depois mais 4 atores atrás dessa pessoa que tinha entrado, e todos viravam para um lado, tipo, para trás do elevador. De repente estava o cara lá, né? De repente olha para as pessoas assim, né? Ele, né, disfarçando, começa a virar tal, e fica para o mesmo lado de todo mundo. Tá? Eles fizeram essa experiência para mostrar, fala, puxa, a gente se molda muito pelo comportamento de quem está em volta. Tem outras experiências aí, tá, que mostram isso. Então, essa questão dos amigos é uma coisa muito importante. Fatores de risco, que também, puxa, já ouvi falar em fatores de risco em prevenção. Contrário disso, é falta de vínculos com esses elementos. Né? Falta de vínculo com a família, falta de vínculo com estudos, falta de objetivos e planos para eles. Amigos que usam droga. Tá? Fatores de risco, que representam essa ausência dos vínculos. Aqui tem um modelinho de compreensão da dependência, tá, que a gente conecta com isso. A dependência de droga ela se desenvolve através de uma relação entre o sujeito, a droga e o contexto em que ele está. E não tem um item mais pesado que o outro, ou dê para excluir um desses itens. Aí vocês olham assim e falam, puxa, se esse aqui é um modelo de compreensão, antigamente a gente olhava só para a droga. Puxa, não, a droga é o mais importante. A gente meio que ignorava isso aqui. Depois o modelo psicológico pegou só o sujeito. Falou, não, o sujeito é o mais importante. Daí ignorou a droga e o contexto. Modelo sociocultural, né, que é um dos atuais também, acaba sobrecarregando ou supervalorizando o contexto. E fala, não, a gente, né, a droga não é... É uma relação aqui, a gente precisa ter isso aqui equilibrado, tá, para entender esses fatores de risco, de proteção, e como que a dependência vai se desenvolvendo. Pois não. Perfeito. Tá. Claro, fator de proteção existe a religiosidade, a espiritualidade que eu costumo falar. Né? Também. Perfeito, sim. Eu costumo usar como tratamento, modelo de tratamento, para planejar um tratamento, assim, puxa, é importante entender a dependência como uma doença, que precisa de tratamento, e uma doença com 5 componentes, que todos vão precisar ser tratados para ter a maior chance de sucesso. Biológico. Então, é importante medicação, psiquiatra, ver se tem comorbidade, que é outros transtornos psiquiátricos ou não. Psicológico, tá? Precisa de um acompanhamento psicológico para ir como se fosse desativando alguns dos gatilhos, né? Ajudar a pessoa a se estruturar emocionalmente para lidar com as dificuldades que ela vai enfrentar no processo de recuperação. Familiar, tá? Não existe dependência de droga. Não tem como desenvolver a dependência de droga sem ter codependentes em volta. Tá? E a codependência é a doença da família. Tá? Então a família precisa de tratamento e acompanhamento. Social, não tem recuperação se ele continuar a conviver com amigos que usam ou frequentar lugares que ele usava. E espiritual. Tá? Se ele não encontra uma espiritualidade, alguma coisa que dê sentido para a vida dele, aumenta a chance de recaída. Então isso é um fator tanto de proteção antes do uso, como para o tratamento depois, ele encontrar uma espiritualidade que faça sentido para ele, faz toda a diferença também no processo. Então as causas, se a gente fosse enxugar tudo isso aqui, a gente pode dizer que hoje o conhecimento que se tem, causa da dependência tem a ver com a falta de vínculos significativos com a vida. Tá? Podemos partir desse pressuposto? Faz sentido para todo mundo? Tá?
Então aqui a gente tem o contexto e as causas. Lembra lá, né, para a prevenção, a gente precisa saber das causas e do contexto. Como é que a gente lida com o contexto? Toda essa promoção, essa propaganda ao uso de drogas. E aqui eu estou trazendo para vocês aqui, tá, daí a parte científica, as pesquisas mais atuais de prevenção, tá, o que elas propõem. Uma questão para trabalhar essa parte do contexto é um conceito chamado de contrapropaganda. É um conceito antigo, foi muito usado na guerra, mas os princípios dele são muito interessantes. O que significa contrapropaganda? É porque assim, a propaganda ela busca criar associações positivas. Tá? A contrapropaganda busca desmontar essas associações, falsear elas, tá? Fazer o público, né, deu aquele, nossa, estão me enganando. Mais ou menos isso que gera contrapropaganda. Estou sendo enganado. Tá? Pressupostos da contrapropaganda. Conhecer muito bem a propaganda. Então, a gente precisa conhecer muito bem o nosso inimigo e que tipo de associação e como que isso é gerado. Palestra das 19, venham. Tá? Precisa conhecer isso mais a fundo. E conseguir encontrar o ponto de falseamento dessa contrapropaganda. E conseguir trazer isso para o público, aprofundar na associação. É difícil explicar isso aqui. Tá? Vou tentar pegar um exemplo. Já sei. Aquelas associações ali que a gente viu, da prevenção e da promoção. Vamos supor lá, a promoção associa o uso de droga com liberdade. Certo? Daí você para analisar isso a fundo. O uso de droga realmente leva à liberdade? A pessoa usa droga e se torna livre? Nossa, eu sou livre, nossa, vou viver bem, vou ser feliz e tal. Não, é falso. Percebem que é falso? Mas é falso, mas a gente não consegue provar que é falso. Onde é que está o ponto que você prova que isso é falso? E é nesse ponto que você vai aprofundando com o público para ele chegar à conclusão de falar, caramba, estou sendo enganado. Essa associação ela é falsa. Isso não sai mais da cabeça. Tá? Você põe tipo um vírus no sistema. Ali desse sistema. Então, cada vez que ele olha, por exemplo, tem uma da maconha medicinal. Cria associação maconha, saúde, é uma associação subjetiva. Quando você aprofunda nisso e fala, caramba, isso aqui é uma falácia, né? é um engano, é um engodo isso. A pessoa nunca mais olha para esse termo ou ouve falar sobre isso sem pensar nesse vírus que você pôs no sistema dela. Ela fala, puxa, olha só a falha aqui. Dá para entender o conceito? Tá? Quem quiser saber mais sobre isso, 19 horas, palestra. Fica chato, né? Tá. Promoção, isso aí. Tá? Com relação às causas, falta de vínculos significativos, obviamente, tem um trabalho de fortalecimento de vínculos, que entram em conhecimentos e habilidades. Tá? Então, como que é feito hoje? Eu vou falar, bom, como que eu faço hoje? Tá? Como que eu estruturei isso aqui? Com base nas pesquisas de prevenção. O que dificulta o vínculo dos jovens? Onde que eles veem mais problemas? Isso aqui foi uma pesquisa que eu fiz com os alunos, de pedir para eles escreverem num papel, que era o público que eu trabalhava, né? Qual o problema que você enfrenta na tua vida hoje que você gostaria de que fosse discutido? Principais problemas que aparecem. Família, briga com família, briga com os pais ou briga entre os pais. Amigos, tá? Coisa de exclusão, de bullying, etc. E dificuldade em fazer amigos também. Esses eram os dois. Então fala, bom, você mapeia mais ou menos, são esses os problemas que mais afligem eles. Vamos trazer conhecimento para eles. O que eles podem pensar, ter de elemento a mais para resolver esses problemas, que vão favorecer eles construírem vínculos, e que habilidades que eles precisam desenvolver para lidar com essas situações que aparecem na vida deles. Tá? Então aqui a gente faz, né, digamos assim, hoje os programas de prevenção são estruturados nessas duas vertentes, contrapropaganda e fortalecimento de vínculos. Aqui a gente vai daí para os itens eficazes, itens associados a resultados positivos daquele documento lá, das pesquisas internacionais. Primeiro deles, tá? Os programas efetivos, eles corrigem crenças e percepções equivocadas sobre as drogas, contra a propaganda, o que a promoção gera, crenças e percepções equivocadas. E sobre a quantidade de pessoas que consomem. Isso que eu falei para vocês no início. Você pergunta para o jovem, ele tem a gente tem isso, né? Não só o jovem, todo mundo.
tem um imaginário de que é muita gente que consome. A maioria consome. Aí você vai ver, vai fazer um estudo e fala, não é a maioria. E se o grupo influencia tanto a gente, essa percepção de que a maioria consome influencia o consumo. Então precisa também adequar isso. Puxa, a realidade é que é só essa parcelinha aqui que usa a droga. Então esse aqui é um dos itens associado a resultados eficazes. Desenvolvimento de habilidades pessoais e sociais, claro. Né? Só conhecimento não resolve vínculo. Precisa desenvolver habilidade. Isso aqui, para qualquer idade, todas as pesquisas apontam e falam, olha, programa eficaz trabalha com habilidade social. O que é habilidade social? Capacidade de ouvir, capacidade de falar sobre assuntos delicados, capacidade de se posicionar, de recusar um pedido ou alguma coisa. Isso assim, não só sobre droga, tá? Não só falar não para droga. Falar não para muitas situações que a pessoa não deve se sujeitar. Como é que fala não? É difícil falar não. Tá? Isso é uma habilidade social também. Isso aqui é desenvolvido não com palestra com os alunos. Isso aqui você faz uma simulação, você cria uma situação, você dá elemento, faz ele treinar. Interessante, eles adoram isso. Adoram. É coisa, bom, eu adoro isso. É a coisa mais divertida que tem. Tá? Fazer isso. E é bacana. E traz... Eu posso falar por mim até. O fato de eu trabalhar isso em escola, o que fez diferença para mim, de estudar habilidade, e eu treinar com eles, puxa, eu estou criando habilidade que você sente fazer diferença em situações práticas. Métodos interativos, que é o contrário lá do ineficaz. Né? Então, isso aqui tem duas questões aqui. Você tirar os alunos do modelo de sala de aula, que pensa, quando você entra em sala, eu não sei qual que é, normalmente a realidade dos programas é que vai na escola. Né? Você entra em sala de aula, o aluno está o dia inteiro lá ouvindo matéria. Tá? E tendo que prestar atenção e aprender alguma coisa. Se entra naquele mesmo formato, o cérebro dele não vai ver que é uma coisa diferente. Tá? Vai entrar, vai achar que é mais uma aula em matéria. Então tem que mudar. Ou sai de sala, ou faz um círculo, e usa método interativo, sem ser a conversa desestruturada. Né? Tem que ter uma estrutura, tá? Um direcionamento. Se for falar de consequência de droga, não adianta falar das consequências que vão acontecer daqui a 15 anos, 20 anos na vida dele. O que vai acontecer agora? Ou será que vocês acreditam que não tem prejuízo imediato do uso de droga? O adolescente que começa a fumar maconha, não acontece nada com ele nos primeiros 6 meses, ou o primeiro ano. Tem que revisar isso, né? Porque se acredita isso, realmente, não tem como falar das consequências imediatas. Tá? Ou se tem, né, tem que trazer isso à tona. Não adianta falar lá longe. Sessões estruturadas, 10 a 15 uma vez por semana. Isso assim, eu recebo cada vez mais pedido de escola, falo, puxa, estamos tendo problema de droga aqui na escola, vem dar uma palestra. Beleza, mas saiba, todas as pesquisas dizem isso, não funciona, não adianta dar só uma palestra pontual, e só a palestra também, mesmo que for uma sequência de palestra, também não tem muito resultado. E para quem já está usando droga é outro método, mas ainda tem isso aqui. Então qual que é o ideal? 10 a 15 sessões com intervalos semanais. Esse é o ideal, digamos assim, que as pesquisas falam assim, aqui tem o maior resultado. Programas aplicados, ações aplicadas por facilitadores treinados. Tá? O que quer dizer isso? Pessoas que estão estudando, que estão se capacitando, que passaram por algum tipo de treinamento em prevenção ao uso de droga. Não basta ter conhecimento sobre droga ou sobre dependência de droga. Tá? Tem uma ciência da prevenção. Esse é o tema da palestra. Tem uma ciência da prevenção. Quem estuda prevenção não está habilitado para tratar dependente de droga. Quem está habilitado para tratar dependente de droga não é isso que habilita ele para trabalhar com prevenção. Tá? São duas capacitações diferentes. Ok? São os principais. Tem outros, que daí eu vou deixar para vocês irem atrás desse documento, que vale a pena. É um documento bom. Esse aqui. Tá? Diretrizes Internacionais do Uso de Drogas. Que já mostraram, tá? Pesquisas já mostraram que esses modelos que a gente ainda tem em mente, não por culpa nossa, tá? Uma falta de divulgação, essa coisa de falta de informação, parece que tem alguma coisa escondendo esse conhecimento e tentando reproduzir modelos que não funcionam. Tá? Considerando que tem um comércio por trás que interessa isso. Modelos que a gente tem em mente que ignoram as causas da dependência e muitas vezes ignoram o contexto que a gente está inserido.
Então, a gente precisa considerar as causas e o contexto para conseguir fazer prevenção. Volto a perguntar para vocês agora. Considerando tudo isso. Vai um tempinho para respirar, só que eu fui... né? Agora, tá? Enquanto vocês estão com isso fresco. Se eu falar assim, ó, eu vou fazer uma ação de prevenção ao uso de droga numa escola, o que vocês imaginam? É difícil ainda assim, né? Ainda assim é difícil, né? Ainda assim é difícil. Pelo menos ninguém falou palestra agora. Tá? Então, o que eu imagino quando me pedem para fazer um programa de prevenção numa escola? Fala, puxa, eu vou lá, primeiro encontro, vou sentar com os alunos numa roda e vou fazer eles participarem da construção do projeto. Fala assim, puxa, pessoal, ó, eu vim aqui, eu trabalho com isso, vim fazer um trabalho de prevenção ao uso de droga. O que vocês acham que é importante trabalhar sobre drogas de acordo com a realidade de vocês? Eles adoram isso. Porque não chega alguém querendo falar o que pensa lá. Pô, ele está perguntando para a gente o que é importante. E eles começam a trazer a situação. Isso eu posso falar porque né, isso eu vejo acontecer. Fala, puxa, as festas, bebida alcoólica nas festas. Pô, tem uma turma que está fumando maconha, né, precisamos falar sobre maconha. Esses tempos tem aparecido muito droga sintética. Queremos saber sobre êxtase, LSD, que né, tem feito parte da nossa realidade. Pronto, segundo encontro que você tem com eles já são outros adolescentes. Porque eles participaram da decisão daquilo ali. E aí eu vou pegar todo aquele arcabouço de conhecimento sobre as contrapropagandas e o que existe hoje de associação positiva e vou em conversas estruturadas com eles e colocando elementos que vão desconstruindo isso. E alternando com dinâmicas com habilidades sociais. Fala, puxa, tem essa habilidade aqui, ela funciona assim, assim, assado. Vamos treinar? Vamos treinar. Faz. Vocês imaginando isso, parece agradável para o jovem ou não? Super agradável. Tá? Super agradável. Tá? Eles se sentem bem ali. E esse sentimento é importante também. Você gera um sentimento de, puta, que chato. Não entra nada. Tá? Tem que estar um sentimento positivo ali junto. Quando alguém falar em prevenção ao uso de droga para vocês conseguem criar essa imagem, ou parte dessa imagem daqui para frente? Assim, né? Tá. Se conseguirem, tá, a missão com esse momento aqui com vocês em prevenção está cumprido. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta, questão ou observação? Nem mestre de cerimônia tinha prometido que teria agora um. Diga. Perfeito. Som. Isso é muito importante, tá? Isso que você perguntou. Ele falou assim, esse método a gente usa para... Tá bom? Posso repetir também para ele. Bom, fale. Ok. Olá, boa tarde, eu sou Marcelo. Você falou bastante sobre o método de nós utilizarmos toda essa palestra, aplicar para os alunos, para os jovens, né? Que ainda não entraram nesse conceito, que estão conhecendo esse mundo da droga, da dependência química, né? Há um outro estágio, que é o crack, que é a cocaína, né? Que é a maconha, no estágio avançado, né? Há um tratamento específico, algo que pode ser implementado dentro dessa palestra para a gente utilizar com essas pessoas? Tá, legal. Isso é muito importante, tá? Porque outra coisa que acontece com as escolas, se fala em prevenção, tá? A gente está falando de prevenção. Tudo isso aqui que eu falei de prevenção primária. Prevenção primária o que é? Antes dele ter contato com droga. Tá? Existe, então isso tudo aqui é 100% válido para a prevenção primária. Existe depois a prevenção secundária, que é quando já tem um início de uso de droga, que aí é um trabalho diferente. Porque não adianta, as escolas ligam normalmente, não querem fazer prevenção primária. Elas estão com um problema com droga já. Você tem que ser frio nesse sentido e sincero. Fala assim, olha, desculpa, mas esse trabalho aqui, ele não serve para os alunos que estão envolvidos com droga. Se pegar, pega assim de raspão. Tá? De revesgueio neles ali no projeto. Mas não é essa abordagem. Tá? A prevenção secundária, você começa com a família. Tá? É uma orientação familiar, porque a família, até mandar para a terapia, para o psicólogo,
eu estou com esse instituto agora, o Instituto Frontale. A gente tem uma equipe multidisciplinar. Tem um colega meu psicólogo que atende, né, psiquiatra, enfim, a gente está com um trabalho bem bacana nisso. A gente está trabalhando com prevenção secundária. A experiência desse meu colega, tá? Eu trabalho com família hoje, tá? E meu colega trabalha com psicoterapia individual. A experiência dele, antes da gente criar isso aqui, ele falou assim, olha, casos e casos de adolescentes que vinham para o meu consultório porque os pais estavam fumando maconha, os pais estavam incomodados com isso e mandavam para terapia, não pararam de fumar maconha. Terapia não faz a pessoa parar de usar droga. Tá? A gente começou a ver que o trabalho, começando com a família com orientação, ela consegue interromper esse uso de droga. Isso gera uma crise nele que vai gerar demanda para a psicoterapia. E aí, esse meu colega tem trabalho para fazer. Tá? Isso é prevenção secundária. Início de uso ainda. Quando está num estágio grave, cocaína, crack, dependente, um quadro de dependência, não de uso, aí tem algumas modalidades de tratamento que podem ser incluídas. Mas daí é aquele modelo que eu falei. Doença biológica, psicológica, social, familiar e espiritual. Eventualmente pode ter um internamento, tá? Pode ser um tratamento ambulatorial, desde que esses 5 componentes estejam sendo atendidos. A família esteja em orientação, né? Tem gente que faz orientação familiar aqui também. A Débora, depois, se alguém tiver interesse em conhecer, é difícil ele me encontrar gente que faça isso. Tá? Vocês têm aqui em Limeira. Psicoterapia é importante, medicação é importante, mudança social, essa coisa de capacitação profissional, etc. Tem uma outra coisa que dê sentido para ele. E espiritualidade, normalmente a gente usa com espiritualidade no início grupos de alcoólicos anônimos e narcóticos anônimos, que tem a ver com a espiritualidade. Tá? E promovem isso para ele. Isso? Tá joia. O que mais, pessoal? Oi, bom dia. Bom dia. Tá ligado? Sou a Aneline. A pergunta que eu tenho para fazer talvez fuja um pouquinho da prevenção, mas é para a gente se pensar. Assim como no exemplo lá, né, da caixa de Skinner, que quando o rato teve opções, né, outro tipos de reforçadores, diminuiu a 0 o número de uso de água com a cocaína. O que eu vejo de dificuldade assim no nosso sistema para trabalhar é justamente isso, né? A parte do contexto. Muitas vezes não são oferecidos tantos reforçadores, né? Tantas medidas, né? Que auxiliem tanto o jovem. Geralmente a maioria começa aí o uso de drogas na juventude. Então, realmente acaba surgindo um trabalho mais de tratamento do que prevenção. Mas eu queria saber se existe, né, algum apoio, alguma sugestão nesse sentido, de criar outros vínculos, porque é fácil chegar e falar para a gente, né, vamos criar outros vínculos, né, e tudo mais. Mas eu vejo uma dificuldade muito grande nisso, né? Então... Diz mais no sentido de política pública, assim, de... Isso. Como eu vou criar outros vínculos, outras coisas reforçadoras, se o contexto muitas vezes não favorece, né? A população é pobre e tudo mais. Eu queria saber se existe alguma outra opção, como que a gente pode trabalhar isso, né? Sim, o dia que eu também souber uma resposta e falar, puxa, a gente faz isso e resolve o problema, acho que, né? Mas, realmente, o que é que você observa o panorama hoje, o panorama ele não favorece, na nossa sociedade atual, não favorece essa criação de vínculos. Cara, a vida é difícil, né? As situações são precárias, tem muita limitação, você vê as famílias com muitos problemas. Fala, puxa, como é que você vai criar um elemento externo que ofereça... É muito difícil, assim, eu não consigo imaginar numa... Você está me perguntando basicamente qual que seria a solução, né, para que existam esses vínculos e não deixe de existir a dependência. O que eu acredito mesmo, tá, que aí não entra numa política pública ou criação de fatores externos, mas eu acredito que a gente fazendo a nossa parte de pensar um pouquinho nos outros e fazer alguma coisa por alguém, né, se isso é uma coisa que consegue contaminar cada vez mais gente, de falar, puxa vida, olha que bacana, a pessoa consegue fazer pelos outros, né, ir lá, está doando o seu tempo, está fazendo alguma coisa por alguém, ajudando uma família e ela está mais feliz do que eu fazendo isso.
e ver que aí tem um ponto de satisfação muito grande em fazer algo por alguém. E quanto mais gente conseguir fazer isso, a gente, né, conseguir contaminar pessoas com esse espírito, eu vejo que o trabalho é individual, né? O trabalho dentro de você fazer a tua parte e dar exemplo para que alguém também queira fazer a própria parte. Porque se for pensar de um método externo para... Já foi tentado muita coisa. Fala, puxa, talvez não esteja aí a causa, né, do problema mesmo. Tá? Pode falar, pode falar. Gente, olha, foi feito um trabalho fantástico aqui, tá todos os grupos, CAPES, tudo aqui o endereço. Então, se vocês pudessem levar esse material, começa a partir de agora a divulgar e informar as pessoas que não sabem onde procurar ajuda. Tá aqui, ó, todos os grupos de Limeira, o CAPES, tudo aqui, ó, de graça. Por favor, leva, não joga fora, leva para suas escolas, para suas comunidades. Isso aqui é interessantíssimo. Como que você vai ajudar uma família? Informando o local. Está ali fora, a hora que você sair, adquire, por favor. Isso é muito importante também. Por exemplo, um recurso que a gente usa, eu uso muito em Curitiba, né? Não sei se aqui tem Amor Exigente. Tem. Então, pastoral também, né? Então, o pessoal do Amor Exigente ali, tá? Tem a pastoral também aqui. São grupos que dão um suporte muito bacana, tá, para as famílias e nesse processo de tratamento. Assim, tem que contar com esses recursos da comunidade. Isso seria um recurso também que favorece esses vínculos. Né, esses recursos sociais que tem hoje são os grupos de pessoas de boa vontade que estão fazendo algo voluntariamente pelos outros. Última pergunta, tá bom. Assim fica muito fácil com alguém organizando, assim, falando, não, vai até aqui, o tempo deu certo. Pô, obrigado, maravilha. Bom dia, em primeiro lugar, né? Bom dia. Estou, assim, achando ótima a sua palestra, suas colocações. E... aproveitar para divulgar que Amor Exigente já está há 25 anos funcionando em Limeira. 25 anos em Limeira? 25 anos aqui em Limeira. Né? O legal. Amor Exigente tem 32 anos de funcionamento, né, desde a FEAE. Mas aqui em Limeira há 25 anos. O nosso trabalho é feito com as mais provenientes, assim, que funciona mais com as famílias, os familiares, e nós temos um material para prevenção, um jeito de trabalhar prevenção. Não é só com palestras, mas sim com 15 semanas de estudos, né? Então, esse de curso, é um curso de prevenção. Mas daí pode a pessoa, ou, durante esses 15 encontros, ela vai obter pelo menos algo que ela possa começar a aplicar na sua vida familiar. Tudo bem? Perfeito. Muito obrigado. Tá divulgado aqui também, que também tem esse recurso para quem precisa. Tem mais pergunta? Alguém? Lá atrás também. Pessoal, vou aproveitar aqui também, ó. Se vocês puderem curtir lá no Facebook Instituto Frontale, tá? É uma forma de... Porque a gente tem feito... É em Curitiba, tá? Mas vocês apoiam à distância daí. Tem feito eventos gratuitos de capacitação todo mês, tá? Para quem é interessado na área, para profissionais, tá? A gente tem dado palestras, rodas de conversa, mesa redonda, né, com profissionais convidados, no sentido de capacitar quem tem interesse na área, que é uma coisa que a gente sente que faz falta. Tá? Então, se puderem curtir lá, é uma forma de impulsionar a página para que mais gente saiba desses eventos. E aqui estão os contatos também, aqui no site tem material, para quem se interessar, material de prevenção, de contra-propaganda, de coisa para trabalhar com aluno. Tá? E meu contato, fiquem à vontade também para o que quiserem. Diga lá. Bom dia, parabéns. Bom dia. Foi brilhante e acrescentou muito. Eu sempre gostei desse assunto. Mas eu queria colocar também sobre a prevenção, que nós temos uma proposta do CRAS Central, pedindo de quem, a prevenção... Central? Desculpa. Centro do CRAS. de Referência da Do CRAS, Ciência. tá. Pedindo que seja se tornado política pública a prevenção no início da idade escolar da criança, porque aí você vai trabalhar a prevenção sem falar sobre drogas, sobre valores, família. Então, eu acho que é essencial. Interessante, que até isso, nessa idade, das diretrizes, fala assim, não se trabalha sobre drogas, que é fazer prevenção com criança. Sim, né, com valores, perfeito. Valores, família, habilidades. Então, eu acho que esse projeto, se tornando uma política pública no município,
a gente vai deixar de enxugar gelo, porque trabalhar com drogas, a hora que ela se instala é muito mais difícil. E se você trabalhar a prevenção na infância, com certeza nós teremos muito menos sofrimento do que existe agora. Perfeito. A gente espera esse apoio do poder público, da Câmara, da sociedade, das organizações não governamentais. Uma observação só, tá? É que assim, eu vou pegar só... Porque assim, essa prevenção na ansiedade ela serve para muitas coisas, não só para droga. Falando sobre droga, tá? Essa prevenção ela é importante, mas a faixa que precisa acontecer também, isso seria uma base desse trabalho inicial, a faixa de idade, que falam assim, se quer dar um tiro, dá ali no 8º ano. Tá? 12, 13 anos de idade, que é um pouco antes da experimentação. E trabalhar nas escolas públicas, tá? O projeto prevê isso, né? Perfeito, então isso seria o ideal é a continuação. Sim. Né, que comece na infância e vá até essa idade. Envolvendo, inclusive, as escolas estaduais. Já há um movimento e o projeto tá pronto, né? Só falta ser implantado. Perfeito. Perfeito. Obrigado. Obrigado para ela pela compartilhar. Tem mais pergunta ainda. Calma, calma. Fechou, pessoal? Então tá bom. Valeu. 19 horas, hein? 19 horas aqui. Obrigadão. Vou te levar para onde eu for agora, cara. Fantástico com você organizando a coisa. Bom, gente, bom dia ainda, né? Ninguém almoçou, ainda não chegamos meio-dia. Assim, a gente quer agradecer a participação de todos, né? É sempre importante, nós sabemos que aqui na nossa cidade nós temos profissionais, né, capacitados, pessoas que estão atuantes, então isso é justo, assim, a presença de vocês aqui, né, as perguntas, a questão de vocês se interessarem por essa causa, saberem essa questão desse problema que a gente está enfrentando, mas é sempre bom a gente ouvir uma experiência de alguém de fora, que tem um trabalho só voltado para isso, que pode nos ajudar em termos de capacitação, em termos de nos aperfeiçoar, né, aqui no nosso município. Então, o Rafael é uma pessoa que a gente pode estar contando com ele, sim, é a segunda vez que ele vem aqui no nosso município. Eu acho que todos os profissionais que estão aqui estão interessados, né, assim como... Cadê ela? Está ali de cabeça baixa. Ela colocou esse projeto aqui no município, que está nascendo. Eu acho que isso realmente é de interesse de todos, né? É uma necessidade de todos, não só um interesse, é uma grande necessidade. Então, assim, fica o agradecimento, e assim como o Leonardo colocou, a questão dos jovens, vocês são multiplicadores, né? Vocês nas escolas, assim como ele falou, na questão dos vínculos, a escola, onde às vezes tudo acontece, as amizades, então fica o nosso agradecimento. À noite continua o convite, né? A gente quer muito que vocês participem na questão, com a palestra com o Rafael, eu já estou íntima, Rafael, né? Doutor Rafael, sobre o tema maconha, né? Assuntos atuais polêmicas, cada vez se usa mais, né? E cada vez mais cedo. Então, fica o convite, fica o nosso agradecimento aqui. Eu acho que isso, assim, por todos os anos que nós fazemos essa questão da semana, a semana apenas é para chamar a atenção. Porque olha só quanto evoluímos o nosso município. Né? Começou com palestras, foi criando a semana, reativou o Comad, hoje tem o projeto, as pessoas, né, os profissionais que atuam nessa área estão aqui, todo mundo está cobrando do município, da gestão pública, as pessoas estão se mostrando, 21 pessoas vão ser homenageadas, são pessoas da nossa sociedade que trabalham nisso. Então, assim, todo mundo vai se mostrando, achando que realmente são pessoas que estão interessadas, né, sabendo que esse problema existe e que todo mundo quer atuar junto. Então, mais uma vez, muito obrigado. Conto à noite com a participação de vocês. Amanhã à noite eu não sei se eu vou estar aqui, eu tenho um compromisso, mas eu quero chegar, que eu estou doido para ver essa palestra do Rafael, né? Para mim também é de extremo conhecimento. Amanhã fica o convite também do teatro.
vocês jovens, é um teatro também relacionado, é uma outra forma da gente fazer prevenção, mostrar de uma outra forma na questão da cultura, lá no Teatro Ney Belo, a partir das 19h30, porque começa às 20 horas a peça. Sexta-feira nós teremos aqui, é também bom que vocês participem, porque vão ser 21 pessoas, né, da sociedade, que vão estar sendo, cada vereador vai estar prestando a sua homenagem, é uma homenagem, uma honraria de pessoas da sociedade que prestam esse serviço, que há muitos anos vem fazendo, e elas são anônimas, né? A gente não as conhece muitas vezes, e isso vai se perdurar, ou seja, essas pessoas começam a se mostrar o seu trabalho na nossa sociedade, no nosso município. Sábado, a gente tem aqui na praça, onde vamos estar os profissionais da saúde, os grupos de autoajuda. Eu brinquei ali com a Débora, que eu falei que até ele ir embora para Curitiba, ele não vai só falar do A, do NA, ele vai falar do Amor Exigente, da Pastoral da Sobriedade e os outros grupos que também tem aqui na nossa cidade, né, também de igrejas evangélicas que também fazem esse trabalho de grupo de autoajuda com tanto acolhimento. Então, sábado, vamos estar na praça fazendo como se fosse um pedágio, entregando esse folheto, porque o intuito é isso, as pessoas têm que despertar, né? Tem que se falar vamos dizer, de droga, de como prevenir, o que é. Graças a Deus, como ele falou, nós sabemos que não é a maioria, mas se a gente for ver, está no noticiário todo dia, está no jornal todo dia, né? A gente só chega para a gente isso. E mesmo assim a gente sabe que não é a maioria. Mas eu acho que a gente tem um pavor imenso de um dia de chegar a ser a maioria, né? Então acho que é isso que a gente quer prevenir, porque quem sente isso na pele, dentro da sua família, sabe o quanto isso é desagradável, é sofrimento. Cada um pode usar o adjetivo que quiser, quando sabe o que é lidar com a questão da dependência química dentro da sua casa e quando a gente leva isso para o âmbito social, né? Que é uma doença que ela tem um cunho social muito importante quando a gente leva para a criminalidade, quando a gente leva para a questão de saúde pública, quando a gente leva para a questão de acidente de trabalho, uma série, do mesmo jeito que é uma doença de múltiplos fatores e também de múltiplas consequências sociais. E no domingo fica o convite para a 10ª pedalada da Pastoral da Sobriedade, que é o grupo de autoajuda, viu? Eu estou brincando com ele, eu tenho um pouquinho de conhecimento para brincar com ele. Então é a 10ª pedalada da Pastoral da Sobriedade, que também é uma outra forma da gente, né, se mostrar através do esporte, pedalar, falar de saúde, né, e não falar de drogas. E aí vai ser a primeira caminhada. Quem não pedala vai caminhar. Então é uma forma também da gente, né, chamar a atenção da sociedade, de chamar para estar junto, né? Vamos fazer parte disso, aquilo que foi na pergunta dele, do que ele tanto... Então, muitas vezes, a gente, né, faz parcerias, eu posso ajudar, eu posso fazer um trabalho voluntário, eu posso ir lá no grupo, eu posso ir numa escola, eu posso fazer um atendimento a uma família, eu vou ter informações, eu vou saber como é que dá para fazer isso, fazer direito, tem os CRAS com os atendimentos, tem o CAPS com atendimento, e o que eu posso fazer para ajudar? Eu acho que isso é ser cidadão, né? É fazer sua parte de cidadão, que a gente tem que estar junto. Eu não tenho problema, mas eu conheço quem tem. Eu não quero que o amigo do meu filho tenha. Então, acho que isso é uma questão de cidadania. Isso é uma questão para todos nós, faz parte de toda a sociedade. Então, mais uma vez, muito obrigado. Conto com vocês à noite e todos os outros eventos. Vocês jovens, vocês sejam multiplicadores. Agradeço as escolas que estão aqui participando, as professoras, né, todo o pessoal do Comadre, dos grupos de autoajuda que estão aqui, pessoal do CAPS e todo mundo. Muito obrigada. E, Rafael, para você, obrigada. Pessoal, os certificados, deu um problema aqui na máquina, mas a partir de amanhã daí já vai estar aqui disponível. Quem quiser vir pegar ou talvez ligar, a gente vai entregar, a gente dá um jeito para ver como é que a gente faz para entregar, tá bom? Já puxaram a minha orelha. Eu olho tanto para ela, mas eu não falei o nome dela. A doutora Solange Dantas, assim como o Mário falou, ela é uma pioneira aqui de grupos de autoajuda aqui na nossa cidade. Meu agradecimento especial a ela, tá?
Ela também tem grupos, participa. Ela é uma das homenageadas, sexta-feira, né? Ela sempre tão presente. Muito obrigada, Solange. Desculpa, eu sempre olho, eu fico olhando para ela e aqui eu levei um puxão de orelha porque eu não falei seu nome. Obrigada. Obrigado a todos, que todos tenham uma boa tarde. Até à noite, pessoal.